Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 130, com o tema Tristeza. Eu sou o Saulo Vargas e farei aqui hoje o estudo com vocês. Então vamos à leitura. Tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Está em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Linda mensagem. Então, meus irmãos, estamos aqui diante de um capítulo que vem nos esclarecer quão pueris são as nossas consternações, né, meus irmãos? Ou seja, nossos pesares, na esmagadora maioria das vezes, são infundados e pelos motivos terrenos, ou seja, decorrentes das nossas queixas materiais. Paulo, então, nessa passagem, ele vem nos advertir que nós devemos nos atentar para quê? Para aquilo que verdadeiramente importa em nossas vidas. Nós precisamos, então, despertar para conhecer a verdadeira tristeza de Deus, né? E também conhecer as tristezas meramente terrenas, né? Uma vez que a primeira, ela soluciona os problemas atinentes à verdadeira vida, né? Como nos mostra Emmanuel. Enquanto a outra demonstra apenas que estamos estagnados, com nossos sentimentos desviados, né? Assim como asseverou Emmanuel de uma forma tão direta para a nossa reflexão. Então, meus irmãos, nos encontramos tristes, porventura, pela ausência de dinheiro para gastar com nossos excessos, nossos caprichos, por faltar oportunidade de realizar algum ato que certamente não nos traria nenhuma contribuição benéfica, enquanto podemos ser felizes e úteis de diversas outras formas, né? Sabemos que a vida nesse planeta, de tantas provas e expiações, é na verdade uma escola para nos pôr à prova. E muitas vezes nos é dado essa oportunidade do aprendizado, por meio de nossos atos, de nossos sentimentos, mas principalmente aprendemos pelo exemplo. E que exemplo? O exemplo dos nossos irmãos, que estão ali para nos ajudar, para mostrarmos que talvez tudo aquilo que ouvimos por tantas pessoas ser os objetivos que deveríamos perseguir em nossa vida, pode em verdade não trazer toda essa felicidade que nós imaginamos, ou pior, pode em verdade nos trazer tristeza, né? Diversos são os nossos irmãos que experimentam essa sensação de vazio pela ilusão de imaginar que a felicidade está onde na verdade ela nunca esteve, né? Famosos, com todo sucesso, riqueza, fama, se pegam tantas vezes em estados depressivos, com sentimentos de tristeza, vazios, por alimentar esses prazeres materiais, na confusão de que isso seria a felicidade a ser alcançada. Quando sabemos que o amor, a paz de espírito e outras valências espirituais é o que de fato
nos aproximam da felicidade relativa. Quantas vezes não nos pegamos as pessoas se lamentando pelas tristezas que vivem na vida, né? Como isso fosse um prêmio. Ah, mas eu sofro demais. Aí outra pessoa vem e fala, ah, não, mas o meu sofrimento é pior que o seu. Como se o sofrimento material fosse algo a ser considerado, fosse algo importante, né? Quando, na verdade, deveríamos nos preocupar com as questões espirituais. Allan Kardec, na pergunta 925 do Livro dos Espíritos, ele vem perguntar aos espíritos: por que favorece Deus, com os dons da riqueza, a certos homens que não parecem tê-los merecido? E os espíritos respondem: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Então começamos a perceber que a riqueza material seja talvez a prova mais difícil e desafiadora para as nossas vidas. Então nossas percepções de vida ainda são muito incipientes, distorcidas, pouco sabemos a respeito do reino de Deus. Imaginamos que algo seja felicidade, quando na verdade não é. Imaginamos que algo seja tristeza, quando na verdade não é. Então todas as nossas visões de justiça divina são totalmente distorcidas. Nós trazemos a nossa verdade para os sentimentos humanos. Entendemos a justiça como a justiça humana, entendemos a tristeza como a tristeza humana, quando na verdade deveríamos aumentar e expandir o nosso pensamento para as questões espirituais. Continuando no mesmo livro, Kardec pergunta na questão 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta dada a ele é, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E o que isso significa? Que jamais poderemos ser felizes em nossas vidas? Evidente que não. Esse relato nos esclarece que justamente não somos felizes porque não buscamos a felicidade de maneira correta, por justamente não conseguirmos compreender em essência o verdadeiro significado da felicidade e o que nos completa, o que nos preenche o vazio por dentro. Muitas vezes preferimos nos enganar, nos alimentando de prazeres momentâneos, né, imateriais, como uma forma de fuga da realidade. E é justamente por isso que na pergunta 921 do mesmo livro, Allan Kardec nos facilita. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Vejam que aqui Kardec já entendeu a nuance, já conseguiu perceber que o homem só será de fato feliz quando a humanidade estiver transformada, quando acordarmos para a vida, ou seja, quando pararmos de buscar prazeres efêmeros e confundi-los com felicidades, né? E a resposta dada é a seguinte: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Nós somos os verdadeiros obreiros da nossa infelicidade. Não é o nosso vizinho que está fazendo barulho e me atrapalhando a assistir a novela. Não é a minha esposa que está no meu pé me cobrando arrumar a pia do banheiro que está estragada. Não são os nossos filhos que estão passando por uma fase terrível, estão acabando com a nossa paciência. Não, meus irmãos, nós somos os verdadeiros responsáveis. Nós vivemos a síndrome do vitimismo e a síndrome de colocar a culpa dos nossos problemas no outro, nas situações, nas circunstâncias, no destino, em Deus. E por quê? Primeiro, porque é muito fácil culpar alguém, ou o destino, ou acusar fatalidade de alguma coisa que aconteceu conosco, em vez de nos autorresponsabilizarmos. Já viu aquele ser que fala, ah, isso aconteceu porque Deus quis, ah, porque isso é o destino quis assim. Nós precisamos começar a criar essa autorresponsabilidade pelas nossas atitudes e pelos nossos próprios sentimentos. E estudar e praticar o autoconhecimento é fundamental para uma existência sadia aqui na Terra. Não é verdade? Então começamos a entender que o que seria tristeza? Tristeza, na verdade, é a ausência de felicidade. Então precisamos buscar a felicidade em essência, mesmo que relativa, para conseguirmos manter uma vida feliz aqui na Terra, o máximo que conseguimos.
A resposta do livro, ela prossegue. Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor ter cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Então vejam que podemos perfeitamente gozar de felicidade relativa. Depende de quem? De nós. Então se eu levei uma vida inteira de excessos, praticando fumo de forma exacerbada, uma alimentação desequilibrada, 7 vezes na semana, sem praticar exercícios físicos, e aos 50 anos eu me pego desenvolvendo diabetes, uma cardiopatia severa, mal consigo ter qualidade de vida. A culpa nesse caso é de quem? Do destino? Ou será que é a lei de causa e efeito que me levou a esse estado pelas minhas próprias escolhas, né? É por isso que Emmanuel assevera nesse trecho. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Ou seja, vivemos em ciclos, buscando o que não deveríamos buscar, nos enganando diversas e diversas vezes. Então identificamos nossos erros, tentamos corrigi-los e novamente nos deixamos cair na mesma armadilha. Raros são os homens que se tocam da tristeza segundo Deus, né? Muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida e no presente e no porvir, como está na mensagem, ou seja, raros são os casos em que realmente conseguem discernir a tristeza dos homens da tristeza de Deus, conseguem identificar aquilo que realmente importa. Muito poucas pessoas são egocêntricas, que buscam faltas provenientes do capricho, e já são capazes de compreender que somos seres falhos, que precisamos de reparação para seguir em frente em busca da nossa própria evolução, da nossa reforma íntima, da nossa melhora espiritual. Então, quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Que conclusão maravilhosa, ou seja, quem já possui essa clareza dificilmente vai cair em desespero. E por quê? Porque sabe que tudo isso é passageiro, porque já é capaz de entender que certas coisas mundanas não são tão importantes assim. Já é capaz de valorizar as dificuldades e compreender que são elas que vão facilitar a subida em mais um degrau da escada rumo ao nosso progresso, né? O que seríamos nós sem as dificuldades, sem as dores, sem as nossas aflições? Deus é tão misericordioso que nos permite sentir essas sensações que são verdadeiros convites ao nosso despertar. Bom, pessoal, essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa estudaremos o capítulo 131. Paz para todos.